Reconhecer Jesus como Senhor e não apenas como Salvador é um dos maiores desafios da fé cristã. Muitas pessoas se aproximam de Cristo movidas pela necessidade de perdão, paz ou socorro, momentos difíceis, e isso não é errado, pois Ele é, de fato, o Salvador que restaura vidas. No entanto, o Evangelho não termina no perdão dos pecados, ele começa ali. Declarar que Jesus é Senhor significa ir além de receber benefícios espirituais e assumir um compromisso profundo de submissão à sua autoridade. É aceitar que Ele governa a vida por completo, não apenas as áreas que nos são confortáveis. O termo Senhor carrega um peso espiritual intenso. Nos tempos bíblicos, chamar alguém de Senhor significava reconhecer domínio, governo e direito de comando. Quando confessamos que Jesus é Senhor, estamos afirmando que Ele tem autoridade sobre nossas escolhas, nossos planos, nossos relacionamentos, nossos sonhos e até mesmo sobre nossa forma de pensar. Essa confissão não pode ser apenas verbal ou emocional, ela precisa ser confirmada por uma vida alinhada à sua vontade. Caso contrário, corremos o risco de viver uma fé superficial, onde Jesus é invocado nos momentos de crise, mas ignorado nas decisões diárias. Muitos desejam Jesus como Salvador, mas resistem a tê-lo como Senhor. Querem a cruz que perdoa, mas evitam a cruz que exige renúncia. Querem a graça que acolhe, mas rejeitam a verdade que confronta. No entanto, não é possível separar Jesus em partes. Ele não é Salvador em um momento e Senhor em outro, Ele é plenamente ambos. Quando tentamos limitar sua autoridade, estamos na prática assumindo o controle da própria vida e reduzindo Cristo a um apoio espiritual, e não ao Rei que governa com sabedoria e amor. Reconhecer o senhorio de Jesus exige humildade, exige admitir que nossos caminhos nem sempre são os melhores, que nossa visão é limitada, que nossas decisões muitas vezes são guiadas pelo ego, pelo medo ou pelo desejo imediato. Submeter-se a Cristo é confiar que Ele sabe mais, vê mais longe e age sempre com um propósito eterno. Essa confiança não surge de uma obrigação religiosa, mas de um relacionamento vivo com Ele. Quanto mais conhecemos o caráter de Jesus, mais entendemos que seu governo é justo, misericordioso e cheio de amor. O senhorio de Jesus também redefine o sentido da liberdade. O mundo ensina que ser livre é fazer tudo o que se quer, quando se quer e da maneira que se quer. Contudo, essa liberdade aparente frequentemente leva à escravidão do pecado, da culpa e da frustração. Jesus, como Senhor, nos convida a uma liberdade diferente, a liberdade de viver segundo o propósito para o qual fomos criados. Quando nos submetemos ao seu governo, somos libertos da tirania do ego e das paixões desordenadas que nos afastam da verdadeira vida. Assumir Jesus como Senhor transforma a maneira como tomamos decisões. Já não perguntamos apenas o que eu quero, mas o que o Senhor deseja. Essa mudança de perspectiva afeta escolhas práticas, como a forma de lidar com o dinheiro, o modo de tratar as pessoas, a ética no trabalho, o uso do tempo e a maneira de reagir às dificuldades. O senhorio de Cristo nos chama a viver de forma intencional, guiada por valores eternos e não apenas por conveniências momentâneas. É importante compreender que o senhorio de Jesus não anula a nossa personalidade, nem apaga a nossa identidade. Pelo contrário, Ele nos conduz à nossa verdadeira identidade. Quando Ele governa, somos moldados conforme o propósito de Deus e não conforme as expectativas distorcidas do mundo. Muitos temem perder a si mesmos ao se renderem a Cristo, mas o que realmente perdemos são as máscaras, os pesos desnecessários e os caminhos que nos afastam da plenitude. Reconhecer Jesus como Senhor também nos confronta diariamente. Haverá momentos em que sua vontade entrará em conflito com nossos desejos, e é nesse ponto que o senhorio se torna real. Segui-lo nessas horas exige fé e coragem, pois obedecer nem sempre será fácil. No entanto, cada ato de submissão fortalece o relacionamento com Ele e produz maturidade espiritual. Aos poucos, aprendemos que sua vontade, mesmo quando desafiadora, sempre conduz à vida. Quando Jesus ocupa o lugar de Senhor, a fé deixa de ser apenas um discurso e se torna um estilo de vida. Não vivemos mais para agradar a nós mesmos, mas para honrar aquele que nos chamou. Essa postura gera coerência entre o que cremos e o que praticamos,
o que confessamos com os lábios e o que demonstramos com as atitudes. O cristianismo, então, deixa de ser apenas uma religião e se torna uma caminhada diária sob o governo de Cristo. Por fim, reconhecer Jesus como Senhor é um convite à rendição contínua. Não é uma decisão isolada, tomada apenas no início da fé, mas uma escolha renovada todos os dias. A cada manhã, somos chamados a entregar novamente o controle da vida a Ele, confiando que seu senhorio é fonte de vida, direção e esperança. Quando Jesus é verdadeiramente Senhor, a fé se aprofunda, o coração é alinhado, a vida começa a refletir a glória de Deus de forma autêntica e transformadora. A obediência que nasce do amor é o coração de um relacionamento genuíno com Jesus. Ela não é resultado de imposição, pressão religiosa ou medo de punição, mas uma resposta natural de quem foi alcançado pela graça. Quando Jesus disse que, se o amamos, guardaremos os seus mandamentos, ele revelou um princípio espiritual profundo. O amor verdadeiro sempre produz obediência. Não se trata de cumprir regras para agradar a Deus, mas de viver de forma alinhada com aquele que conquistou o nosso coração. Muitas pessoas confundem obediência com legalismo. O legalismo tenta agradar a Deus por meio de esforços humanos, criando uma relação baseada em desempenho, culpa e comparação. A obediência que nasce do amor, por outro lado, flui da intimidade. Quanto mais conhecemos Jesus, mais entendemos seu caráter, sua bondade e sua fidelidade. Essa compreensão gera confiança. E a confiança gera disposição para obedecer, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos de Deus. O amor transforma a motivação do coração. Quando obedecemos por medo, vivemos constantemente inseguros, tentando evitar erros e punições. Quando obedecemos por amor, vivemos com alegria e liberdade, desejando agradar aquele que nos ama primeiro. Essa mudança de motivação é essencial para uma fé saudável. Deus não busca servos que o sigam por obrigação, mas filhos que caminhem com ele por relacionamento. A obediência nesse contexto torna-se uma expressão de gratidão e não um fardo pesado. Jesus é o maior exemplo de obediência motivada pelo amor. Ele mesmo declarou que fazia sempre a vontade do Pai. Sua obediência não foi mecânica nem forçada, foi fruto de um amor profundo e de uma comunhão constante com Deus. Mesmo diante do sofrimento, ele escolheu obedecer confiando no propósito maior do Pai. Ao contemplarmos a vida de Jesus, aprendemos que a obediência é verdadeira. Pode envolver sacrifício, mas nunca é vazia ou sem sentido. A obediência que nasce do amor também nos ensina a ouvir a voz de Deus. Não se limita apenas a cumprir mandamentos escritos, mas envolve sensibilidade espiritual para discernir a direção do Espírito Santo. À medida que crescemos no relacionamento com Cristo, aprendemos a reconhecer sua voz nas pequenas e grandes decisões. Essa sensibilidade não surge de repente, ela é desenvolvida com o tempo por meio da oração, da palavra e da disposição de obedecer mesmo nas coisas simples. Quando o amor governa a obediência, nossa relação com Deus deixa de ser marcada por medo e se torna marcada por confiança. Passamos a entender que Deus não nos pede algo para nos prejudicar, mas para nos conduzir à vida plena. Mesmo quando seus caminhos parecem difíceis ou contrários à lógica humana, sabemos que Ele age com sabedoria e amor. Essa certeza fortalece o coração e nos sustenta nos momentos de dúvida e prova. A obediência por amor também transforma a maneira como lidamos com o pecado. Em vez de apenas temer as consequências, passamos a rejeitá-lo porque ele fere o nosso relacionamento com Deus. O pecado deixa de ser apenas uma transgressão de regras e passa a ser visto como algo que entristece o coração do Pai. Esse entendimento aprofunda o arrependimento e gera um desejo sincero de viver em santidade, não por obrigação, mas por amor. Além disso, a obediência que nasce do amor impacta nossos relacionamentos. Quando somos guiados pelo amor de Cristo, aprendemos a perdoar, a servir e a amar o próximo de maneira prática. Obedecer aos ensinamentos de Jesus sobre amor, humildade e misericórdia se torna um reflexo natural da transformação interior. As pessoas ao nosso redor passam a perceber Cristo em nossas atitudes, não apenas em nossas palavras. É importante reconhecer que essa obediência não é perfeita nem instantânea. Todos estamos em processo de crescimento. Haverá momentos de falha, dúvidas e resistência. No entanto, quando o amor é a base,
sempre haverá um retorno sincero a Deus. A graça nos levanta, nos corrige e nos conduz novamente ao caminho. O amor de Deus não diminui quando erramos, mas nos convida ao arrependimento e à restauração. A obediência motivada pelo amor também nos liberta da comparação com os outros. Não obedecemos para provar algo, nem para parecer mais espirituais. Obedecemos porque amamos Jesus e desejamos viver de acordo com sua vontade. Essa postura gera humildade e nos mantém focados no relacionamento com Deus e não na aprovação humana. A caminhada cristã deixa de ser uma competição e se torna uma jornada pessoal de fé e crescimento. Com o tempo, a obediência por amor produz frutos visíveis. O caráter é moldado, a mente é renovada e as atitudes refletem cada vez mais o coração de Cristo. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas é contínua e profunda. Cada passo de obediência fortalece a fé e aprofunda a comunhão com Deus. Assim, a obediência deixa de ser um peso e se torna um privilégio, uma resposta espontânea ao amor que nos alcançou. Viver dessa forma é um convite diário. A cada decisão, somos chamados a escolher entre agir por impulso ou por amor a Deus. Quando escolhemos obedecer por amor, experimentamos uma fé viva, autêntica e transformadora. Essa obediência não apenas agrada a Deus, mas também nos conduz a uma vida plena, marcada por paz, propósito e intimidade com Ele. A rendição que gera transformação é uma experiência central na caminhada cristã. Render-se a Jesus como Senhor não é um ato isolado, feito apenas no início da fé, mas um processo contínuo que se desenvolve ao longo da vida. Essa rendição envolve reconhecer, dia após dia, que não somos donos de nós mesmos e que precisamos permitir que Cristo governe nossas escolhas, nossos sentimentos e nossas reações. É nesse lugar de entrega que a verdadeira transformação acontece. Muitas vezes desejamos mudanças visíveis em nossa vida, mas resistimos ao caminho que Deus usa para produzi-las. Queremos transformação sem rendição, crescimento sem renúncia, vitória sem submissão. No entanto, o reino de Deus opera de maneira diferente da lógica humana. Jesus ensinou que quem perde a vida por amor a Ele encontrará. Isso significa que, ao abrirmos mão do controle, descobrimos uma vida mais profunda, mais alinhada com o propósito divino e mais cheia de sentido. A rendição começa no interior. Antes de mudar comportamentos externos, Deus trabalha o coração. Quando nos rendemos, permitimos que Ele revele áreas que precisam ser curadas, ajustadas ou transformadas. Muitas dessas áreas são protegidas por orgulho, medo ou autossuficiência. Render-se é admitir fragilidade, reconhecer limites e aceitar que precisamos da graça de Deus para sermos moldados. Essa postura de humildade abre espaço para a ação do Espírito Santo. Entregar o controle não é fácil. O ser humano, por natureza, deseja dirigir a própria vida. Queremos decidir o que é melhor, escolher os caminhos mais confortáveis e evitar riscos. Contudo, quando insistimos em manter o controle, acabamos limitando a ação de Deus. A rendição nos convida a confiar plenamente em Cristo, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Essa confiança é construída no relacionamento e se fortalece à medida que experimentamos sua fidelidade. Transformação que nasce da rendição não acontece de forma instantânea, mas progressiva. Deus respeita o ritmo de cada pessoa e trabalha de maneira paciente e cuidadosa. À medida que nos rendemos em áreas específicas, vemos mudanças reais acontecendo. Velhos hábitos começam a perder força, pensamentos são renovados e atitudes são alinhadas com os valores do reino. Essa transformação é profunda porque não se limita à aparência externa, mas alcança as raízes do coração. Rendição também significa permitir que Deus redefina nossas prioridades. Aquilo que antes ocupava o centro da nossa vida dá lugar à vontade de Deus. Planos, sonhos e ambições passam a ser submetidos ao senhorio de Cristo. Isso não significa abandonar desejos ou projetos, mas entregá-los a Deus para que sejam purificados e alinhados com seus propósitos. Muitas vezes, Deus não elimina sonhos, mas os redireciona para algo maior e mais significativo. Ao nos rendermos, aprendemos a lidar de forma diferente com as dificuldades. Em vez de lutar sozinhos ou tentar resolver tudo com nossas próprias forças, passamos a depender de Deus. A rendição nos ensina a orar com sinceridade,
a esperar com paciência, a confiar mesmo em meio às incertezas. Essa postura gera paz interior, pois sabemos que não estamos sozinhos e que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. A rendição que transforma também afeta a nossa identidade. Deixamos de nos definir apenas por nossas falhas, conquistas ou opiniões alheias e passamos a nos enxergar à luz daquilo que Deus diz sobre nós. Em Cristo somos novas criaturas. Essa nova identidade fortalece a autoestima espiritual e nos liberta da necessidade constante de aprovação. Quando nos rendemos ao senhorio de Jesus, encontramos segurança em quem somos Ele. Além disso, a rendição nos torna sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando abrimos mão do controle, ficamos mais atentos à direção de Deus. Aprendemos a ouvir, discernir e obedecer. Essa sensibilidade espiritual nos ajuda a evitar caminhos que nos afastariam de Deus e nos conduz a decisões que produzem vida. A rendição, portanto, não nos torna passivos, mas nos torna guiados. É importante lembrar que a rendição envolve escolhas diárias. Todos os dias somos confrontados com situações que exigem decisão, seguir nossos impulsos ou submeter-nos à vontade de Deus. Cada escolha de rendição fortalece nossa fé e aprofunda nossa transformação. Mesmo quando falhamos, a graça de Deus nos convida a recomeçar. A rendição não é anulada por erros, mas reafirmada pelo arrependimento sincero. Quando a rendição se torna um estilo de vida, a transformação se torna evidente. As pessoas ao nosso redor percebem mudanças na maneira de falar, agir e reagir. A paz substitui a ansiedade, a esperança vence o desânimo e o amor supera o egoísmo. Essas mudanças não são resultado de esforço humano isolado, mas da ação contínua de Deus em um coração rendido. No fim, a rendição que gera transformação nos conduz a uma vida mais plena e significativa. Ao entregarmos o controle a Jesus, descobrimos que seu governo é bom, justo e perfeito. O que parecia perda se revela ganho e o que parecia fraqueza se transforma em força. Render-se a Cristo é o caminho para experimentar uma fé viva, profunda e transformadora. Impacta não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que caminham ao nosso lado. A obediência completa e não seletiva revela quem realmente governa o coração. Muitas vezes é mais fácil obedecer a Deus em áreas visíveis ou socialmente aceitas, enquanto resistimos à sua vontade em aspectos mais profundos e pessoais. No entanto, o senhorio de Jesus não admite divisões. Ele não deseja apenas partes da nossa vida, ele deseja o todo. A obediência seletiva mantém áreas sob nosso controle, mas a obediência completa nos coloca inteiramente sob o governo de Cristo. A obediência seletiva costuma se manifestar quando escolhemos quais mandamentos seguir e quais ignorar. Seguimos aquilo que nos convém, que não fere nossos interesses ou que não exige grandes mudanças. Porém, evitamos aquilo que confronta nosso orgulho, nossos hábitos ou nossos relacionamentos. Essa postura cria uma fé fragmentada, onde Jesus é Senhor em algumas áreas, mas apenas um espectador em outras. O problema é que as áreas não rendidas acabam influenciando todo o resto da vida espiritual. Jesus frequentemente confrontou esse tipo de atitude. Ele não chamou pessoas para uma adesão parcial, mas para um seguimento total. Quando diz, segue-me, estava convidando à entrega completa, não a um compromisso condicionado. A obediência completa exige confiança, pois muitas vezes Deus nos pede algo que não entendemos plenamente no momento. Obedecer sem compreender tudo é um ato de fé que reconhece a soberania e a sabedoria de Deus. A obediência completa também nos confronta com nossas prioridades. Ela nos obriga a decidir o que vem em primeiro lugar, a vontade de Deus ou nossos desejos pessoais. Em muitos momentos, esses dois caminhos entram em conflito. Nesses instantes, a obediência deixa de ser teoria e se torna prática. Escolher obedecer a Deus, mesmo quando isso custa conforto, status ou aprovação, revela maturidade espiritual e compromisso verdadeiro. Obedecer de forma completa não significa ausência de luta interior. Pelo contrário, muitas vezes a obediência envolve conflito, lágrimas e renúncia. Jesus, no Getsemane, expressou sua angústia, mas escolheu obedecer à vontade do Pai. Esse exemplo nos ensina que sentir dificuldade não invalida
a obediência. O que importa é a decisão final de submeter-se à vontade de Deus, mesmo quando o caminho é estreito e desafiador. A obediência não seletiva também se reflete na forma como lidamos com áreas menos visíveis da vida, como pensamentos, intenções e atitudes do coração. É possível obedecer externamente e, ainda assim, resistir internamente. No entanto, Deus vê o coração e deseja transformação integral. A obediência completa inclui alinhar a mente, as emoções e as motivações à verdade do Evangelho. Esse alinhamento gera integridade e autenticidade na fé. Quando escolhemos obedecer apenas parcialmente, corremos o risco de estagnar espiritualmente. A obediência seletiva limita o crescimento e impede que experimentemos a plenitude da vida em Cristo. Muitas bênçãos estão ligadas à obediência em áreas específicas que evitamos enfrentar. Não porque Deus nos puna, mas porque certas promessas só podem ser vividas quando caminhamos dentro da sua vontade. A obediência completa abre caminho para uma experiência mais profunda com Deus. A obediência total também molda nosso caráter. Ela nos ensina a dizer não a nós mesmos e sim a Deus. Esse processo fortalece virtudes como humildade, perseverança e fidelidade. Com o tempo, obedecer deixa de ser apenas uma decisão difícil e se torna uma inclinação natural do coração. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando isso vai contra a cultura ao nosso redor. É importante compreender que a obediência completa não é sinônimo de perfeição. Todos falhamos e estamos em processo. No entanto, há uma diferença entre falhar tentando obedecer e escolher conscientemente desobedecer em áreas específicas. Deus honra um coração disposto, sensível e arrependido. Ele trabalha pacientemente em nós, conduzindo-nos de etapa em etapa rumo à maturidade espiritual. A obediência não seletiva também exige coragem em um mundo que valoriza a relativização da verdade e a autonomia individual. Obedecer plenamente a Cristo pode gerar oposição, incompreensão e até rejeição. Ainda assim, somos chamados a permanecer firmes. Nossa fidelidade não deve ser moldada pelas pressões externas, mas pela convicção interna de que Jesus é Senhor. Essa coragem nasce da certeza de que obedecer a Deus sempre é o melhor caminho. Quando escolhemos obedecer completamente, nossa fé se torna coerente. A harmonia entre o que cremos, o que confessamos e o que vivemos. Essa coerência fortalece o testemunho cristão e glorifica a Deus. São impactadas não apenas por palavras, mas por uma vida alinhada com a vontade de Cristo. A obediência completa, portanto, não é apenas uma experiência pessoal, mas um testemunho poderoso ao mundo. No fim, a obediência não seletiva nos conduz a uma vida de maior intimidade com Deus. Quanto mais nos rendemos, mais experimentamos sua presença, sua direção e sua paz. O que parecia perda se transforma em ganho espiritual. Ao abrir mão do controle em todas as áreas, descobrimos que viver sob o senhorio de Jesus é o caminho mais seguro, mais verdadeiro e mais transformador que existe. As vidas transformadas pela obediência ao senhorio de Deus revelam que o chamado à submissão nunca foi teórico, mas profundamente prático e real. Ao longo da história bíblica, homens e mulheres comuns tiveram suas trajetórias completamente alteradas quando decidiram obedecer à voz de Deus. Essas histórias não existem apenas como relatos antigos, mas como testemunhos vivos de que a obediência continua sendo um instrumento poderoso de transformação para todos que se rendem ao governo de Cristo. Abraão é um exemplo marcante de como a obediência pode redefinir o destino de uma pessoa. Ele foi chamado a sair da sua terra, da sua parentela e da sua zona de conforto, sem saber para onde iria. Sua obediência não foi baseada em garantias visíveis, mas na confiança em Deus. Ao obedecer, Abraão não apenas mudou de localização, mas teve sua identidade transformada. De um homem comum, tornou-se o pai de uma grande nação. Sua história mostra que a obediência abre caminhos que jamais seriam acessados pela lógica humana. Moisés também teve sua vida profundamente marcada pela obediência. Inicialmente inseguro, relutante e consciente de suas limitações, ele tentou resistir ao chamado de Deus. No entanto, ao decidir obedecer, mesmo com medo,
tornou-se instrumento de libertação para um povo inteiro. A obediência de Moisés não eliminou os desafios, mas o capacitou a enfrentá-los com a presença de Deus. Sua jornada nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos a obedecer. Na história de Davi, vemos que a obediência ao Senhorio de Deus molda o caráter antes de revelar a promessa. Antes de se tornar rei, Davi aprendeu a obedecer em tarefas simples e ocultas, como cuidar das ovelhas. Mesmo após ser ungido, ele esperou o tempo de Deus e recusou-se a tomar atalhos. Sua obediência foi marcada por um coração sensível à correção divina. Embora tenha falhado, Davi sempre retornou a Deus com arrependimento sincero, mostrando que a obediência também envolve humildade e dependência da graça. No Novo Testamento, a obediência dos discípulos demonstra o impacto de um simples sim a Jesus. Pedro, André, Tiago e João deixaram redes, barcos e projetos pessoais para seguir Cristo. Esse ato de obediência mudou completamente o rumo de suas vidas. Eles não tinham plena compreensão do que enfrentariam, mas confiaram na autoridade de Jesus. Ao obedecerem, foram transformados de homens comuns em líderes que impactaram o mundo com o Evangelho. Pedro, em especial, revela como a obediência pode coexistir com falhas humanas. Impulsivo e por vezes inseguro, ele chegou a negar Jesus. Ainda assim, quando se arrependeu e voltou a obedecer, foi restaurado e usado poderosamente por Deus. Sua história mostra que a obediência não exige perfeição, mas um coração disposto a aprender, crescer e recomeçar. O senhorio de Jesus não anula nossas fraquezas, mas as transforma em instrumentos da graça. O apóstolo Paulo é talvez um dos exemplos mais radicais de transformação pela obediência. Perseguidor da igreja, tornou-se proclamador incansável do Evangelho. Sua rendição ao senhorio de Jesus foi completa e imediata. Paulo abandonou prestígio, status e segurança para obedecer ao chamado de Cristo. Sua vida revela que a obediência pode exigir perdas visíveis, mas produz ganhos eternos. Ele compreendeu que viver sob o senhorio de Jesus é a maior riqueza que alguém pode experimentar. Esses exemplos bíblicos nos lembram que a obediência nunca é neutra. Ela sempre produz frutos. Às vezes esses frutos são vistos rapidamente, e em outras ocasiões são revelados ao longo do tempo. Em todos os casos, a obediência conduz à transformação interior, amadurecimento espiritual e ao cumprimento do propósito de Deus. Não se trata apenas de mudar comportamentos, mas de ser moldado à imagem de Cristo. A obediência também transforma comunidades inteiras. Quando indivíduos decidem viver sob o senhorio de Jesus, seus lares, igrejas e ambientes de trabalho são impactados. A fidelidade de uma pessoa pode gerar esperança em muitos. A história da fé cristã é marcada por homens e mulheres que, ao obedecerem a Deus, se tornaram canais de bênção para gerações. Isso nos mostra que nossa obediência nunca afeta apenas a nós mesmos. Esses testemunhos nos desafiam a refletir sobre nossa própria caminhada. Muitas vezes admiramos os heróis da fé, mas esquecemos que eles também enfrentaram dúvidas, medos e incertezas. O que os diferenciou foi a decisão de obedecer, mesmo quando o caminho era difícil. A obediência não os isentou de sofrimento, mas os sustentou nele. Deus caminhou com eles em cada etapa, confirmando sua fidelidade. Ao contemplarmos essas vidas transformadas, somos lembrados de que o mesmo Deus continua chamando pessoas hoje. O senhorio de Jesus não perdeu sua força nem sua relevância. Ele continua convidando homens e mulheres a viverem uma fé prática marcada por obediência e confiança. Quando respondemos a esse chamado, nossa história também é transformada e passamos a fazer parte da grande narrativa de Deus no mundo. Assim, as histórias bíblicas deixam de ser apenas relatos do passado e se tornam inspiração para o presente. Elas nos mostram que a obediência ao senhorio de Jesus sempre vale a pena. Mesmo quando não vemos tudo com clareza, podemos confiar que Deus usa cada ato de fidelidade para cumprir seus propósitos. Vidas transformadas pela obediência são provas vivas de que entregar-se a Deus é o caminho mais seguro e mais poderoso para uma vida plena e significativa. O impacto do senhorio de Jesus vai muito além da transformação individual.
Ele alcança o mundo ao nosso redor de maneira concreta e visível. Quando uma pessoa decide viver sob o governo de Cristo, essa decisão não fica restrita ao interior do coração, mas se manifesta em atitudes, escolhas e relacionamentos. A obediência ao senhorio de Jesus produz um estilo de vida que se torna testemunho vivo do reino de Deus em meio à sociedade. Uma vida submetida a Cristo reflete o caráter de Jesus nas ações cotidianas, no ambiente familiar. O senhorio de Jesus se expressa por meio do amor sacrificial, do perdão e da paciência. Relacionamentos marcados por conflitos começam a ser restaurados quando Cristo ocupa o centro. Pais passam a educar os filhos com princípios de fé e graça. Cônjuges aprendem a servir um ao outro. E lares se tornam espaços de cuidado, respeito e esperança. A obediência transforma a família em um lugar onde o amor de Deus é vivido na prática. No trabalho e na vida pública, o senhorio de Jesus influencia valores e decisões. Uma pessoa que reconhece Cristo como Senhor busca agir com integridade, honestidade e responsabilidade, mesmo quando isso exige sacrifício. Em um mundo onde a corrupção, a injustiça e a competição desleal são comuns, a obediência a Jesus se torna um sinal de contraste. Essa postura pode não trazer reconhecimento imediato, mas glorifica a Deus e gera impacto duradouro. A fidelidade em pequenas atitudes revela um compromisso profundo com o reino de Deus. Na igreja, o senhorio de Jesus promove unidade e serviço. Quando Cristo é verdadeiramente Senhor, o ego perde espaço e o amor ao próximo se fortalece. A obediência leva os cristãos a servirem com humildade, reconhecendo que todos fazem parte de um mesmo corpo. Dons e talentos são usados não para exaltação pessoal, mas para edificação mútua. Uma igreja que vive sob o senhorio de Jesus se torna um ambiente de acolhimento, cura e crescimento espiritual. O impacto do senhorio de Jesus também se manifesta no cuidado com os necessitados. A obediência aos ensinamentos de Cristo nos move à compaixão e à justiça. Não é possível afirmar que Jesus é Senhor e permanecer indiferente ao sofrimento humano. Quando obedecemos, somos levados a agir, a compartilhar, a servir e a amar de forma prática. O Evangelho se torna visível quando a fé se traduz em ações que aliviam a dor e promovem dignidade. Além disso, o senhorio de Jesus transforma a maneira como lidamos com conflitos e adversidade. Em vez de responder com vingança, ódio ou desespero, aprendemos a reagir com mansidão, esperança e confiança em Deus. Essa postura não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. O mundo é impactado quando vê cristãos enfrentando dificuldades com fé, sem perder a esperança e sem comprometer seus valores. A obediência ao senhorio de Jesus também influencia a nossa forma de comunicar a fé. O testemunho cristão não se limita a palavras, mas é reforçado por uma vida coerente. Quando ações e discurso caminham juntos, o Evangelho ganha credibilidade. Pessoas são tocadas não apenas pelo que dizemos, mas pela maneira como vivemos. Uma vida transformada se torna uma mensagem viva, capaz de despertar perguntas, gerar interesse e abrir portas para o anúncio da fé. Em um mundo marcado por incertezas, medo e falta de sentido, o senhorio de Jesus oferece uma alternativa sólida. Aqueles que vivem sob seu governo demonstram uma esperança que não depende das circunstâncias. Essa esperança impacta pessoas ao redor, mostrando que é possível viver com propósito mesmo em tempos difíceis. A obediência a Cristo gera estabilidade interior e essa estabilidade se torna um testemunho poderoso em meio ao caos. O senhorio de Jesus também nos chama a assumir responsabilidade social. Ser obediente a Cristo implica buscar justiça, promover a paz e agir com ética em todas as áreas da vida. Não se trata de impor crenças, mas de viver valores do reino de Deus de forma autêntica. Quando cristãos se envolvem de maneira responsável na sociedade, refletem o caráter de Cristo e contribuem para a transformação do ambiente em que estão inseridos. À medida que mais pessoas escolhem viver sob o senhorio de Jesus, o impacto se multiplica. Uma vida transformada influencia outra, criando uma cadeia de testemunho e esperança. Comunidades são fortalecidas, famílias são restauradas e a fé se torna relevante no cotidiano. O reino de Deus se manifesta de maneira simples, mas profunda, por meio da
obediência diária de pessoas comuns que decidiram reconhecer Jesus como Senhor. No fim, o senhorio de Jesus nos lembra que não fomos chamados apenas para uma experiência pessoal com Deus, mas para uma missão no mundo. A obediência que transforma o coração também transforma ambientes. Ao vivermos sob o governo de Cristo, nos tornamos instrumentos de sua graça, seu amor e sua verdade. Assim, o mundo ao nosso redor é impactado não pela força de palavras vazias, mas pelo poder de uma vida rendida e obediente ao senhorio de Jesus.